Gravando. Sim, deixa eu ver aqui se tá tudo certo, se apareceu aqui, tá gravando, muito bem. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o compasso composto e porque a gente está vendo realmente uma música que tem um compasso composto que é Aleluia, né? Que ela está em 6/8. Primeira coisa, né? Como que a gente sabe se o compasso é simples ou composto? A primeira coisa é, todo compasso composto é múltiplo de 3. Todo compasso composto é múltiplo de 3. Só não o 3. Tirando o 3, porque o 3 é um compasso simples. De qual número eu estou falando? Do número superior. Então, quando você tem lá a fórmula de compasso na partitura, né? Então, você tem lá a fórmula de compasso. 2/2, 3/8, 4/4, 6/8, sei lá, 9/16. Esse número de cima que vai me dizer se o compasso é simples ou composto, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter vamos escrever aqui, compassos simples. Quem são os compassos simples? Compassos simples são os que têm números. São os que têm o número superior, né? O número superior da fórmula de compasso, tá? São os que têm o número superior na fórmula de compasso. Dois, 3, 4, 5, 7, ou se aparecer a letra C, ou também a letra C cortada. Daqui a pouco eu vou colocar o cortado aí, porque não tem como fazer aqui. Certo? Esses são os compassos simples. Porém, hoje a gente vai falar sobre os compassos compostos, correto? Opa, o que aconteceu? O que acontece? Sumiu. Aqui. Aí, vamos lá, vamos lá. Compassos compostos, quem são? Nossa, mas eu tenho que decorar. Compassos compostos, sim, tem que decorar. Eles têm o quê? Eles têm os números, né? São os que têm o número superior, né? Na fórmula de compasso. Opa, o que houve aqui? Peraí. Vamos achar aqui a tela que sumiu. Aí, na fórmula. Essas coisas ao vivo, né? Na fórmula de compasso. Daí, 6, 9, 12, 15, né? E 21. Tá? Percebe que 6, 9, 12, 15, 21 são múltiplos de 3. É o resultado da tabuada do 3, né? Correto? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7. Pulou 6. Porque o 6 é compasso composto. E o 7 que é compasso simples. Que números são esses que eu estou falando? Então vamos lá. Eu estou falando quando eu faço. Opa, volta. Não. Quando eu falo. Não era para fazer isso. Peraí. Ah, ficou amarelo o negócio aqui. Quando eu falo 3 vezes 2, 6, eu estou fazendo a conta com compasso simples. Tá? Então, por exemplo. Ah, ele não dá para fazer isso, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte: vou pegar aqui um negócio de desenho. Ó. Tá vendo aqui, ó, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 7? Se você fazer vezes 3, vai dar 6, 9, 12, 15, 21. Tem uma gatinha miando aqui. Pera aí, deixa eu ver. O que foi, Branca? O qual é? Ai, elas adoram esse lugar, gente. É uma coisa doida. Só um minutinho, deixa eu dar um stop aqui, senão não vai. Mas você vai falando, gravando, depois eu vou passando tudo pro caderno. Pode ficar tranquilo. Voltando. Então, olha só. Os números do compasso simples são 2, 3, 4, 5 e 7. Beleza. Se eu quero descobrir o compasso composto, é só fazer vezes 3.
2 vezes 3, 6. 2 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. 7 vezes 3, 21. Percebeu? Que dá certinho? O que quer dizer isso? Olha só, agora é importante, muito importante que eu vou falar. Quer dizer o seguinte, que o compasso 6... Vamos botar qualquer número aqui embaixo. Qualquer número não. Embaixo tem que ser sempre um número que representa uma figura rítmica. Então, só pode ser 1, 2, 4, 8, 16, 32 ou 64. Tranquilo isso? Compreende isso? É 1, 2, começou pelo 1, né? É. Por que o número de baixo só pode ser um desses números que eu falei? Porque são os números que representam uma figura rítmica. Por exemplo, se for 6 por 1, quem que é 1? Quem é 1? Quem é representada pelo número 1? Qual figura rítmica é representada pelo número 1? A Semibreve. semibreve, né? Muito bem. Se for número 2, qual é a figura rítmica? A mínima. Muito bem. É isso aí. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Então, o número de baixo aqui, a gente vai colocar o 8, porque é o exemplo da nossa música em questão, tá? O que significa esse 6? Significa que esse compasso é composto, beleza? Lembra que eu falei que o compasso composto ele tem relação direta com o compasso simples? Então, olha, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, significa que esse é um compasso binário. Binário o quê? Composto. Binário composto. Exato. Porque a multiplicação do compasso Binário composto. Agora a gente já vai entender como que acontece isso. Tá? Então, olha só. Binário composto. Por quê? Todo compasso composto, ele é subdividido em 3. Então, vamos dizer assim. O que é isso que eu estou dizendo, né? Eu tenho o tempo 1. Certo? Não sei se aqui tá certo. Ah, não dá. Deixa eu ver aqui. Queria copiar, sabe? Não sei fazer isso ainda. Tenho que aprender como que copia coisa na tela do... Na tela do Zoom. Vamos aprendendo aos pouquinhos. Eu queria deixar igualzinha. Tá quase igual, né? é igual. É. Então, olha só. Eu tenho o tempo 1 e eu tenho o tempo 2. Certo? Então, vamos lá. Tempo 1, porque é binário, beleza? E tempo 2. No compasso composto, cada tempo desse é subdividido em 3 partes. Então, eu pego e divido em 3 partinhas, fração mesmo. Eu pego o inteiro e divido em 3 partinhas. Era para ser 3 partes iguais, tá? Mas é que eu não sou muito boa nisso. Tá? 3 partes iguais. Então, olha, o tempo 1 tem 3 partes. Que a gente vai falar 1, 2 e 3. E o tempo 2, 4, 5, 6. Por isso que é 6 por 8. Compreendeu? Então, olha só. O compasso composto, na fórmula, o número de cima não é a quantidade de tempos. É a quantidade de terços, de pedacinhos. Então, a quantidade de tempos no compasso 6 por 8, quantos tempos eu tenho? 2 tempos, porque tempos eu estou considerando uma unidade inteira. Tá? Ah, beleza. E a quantidade de terços, de pedacinhos, aí é 6. Tanto que se, olha só, se eu pegar 6, certo? E dividir por 3 vai dar 2. Por quê? A quantidade de pedacinhos. Eu sei que cada tempo é dividido sempre por 3. Isso é a regra do compasso composto. Todo compasso composto, cada tempo será subdividido em 3. Então, se eu pegar o número de cima e fazer dividido por 3, eu vou ter o número de tempos. Então, por exemplo, 6 dividido por 3,
Quanto que dá? 2, que é a quantidade de tempos. Porque cada tempo foi partido em 3 pedacinhos. Certo? Aí a outra coisa que é importante a gente saber. Beleza. Aí eu quero saber o valor de cada pedacinho desse. Quem é a figura que representa cada pedacinho desse? Quem é o número que está aqui embaixo? Lembra que no compasso simples, a gente fazia o quê? O número de baixo era a unidade de tempo, a figura que valia 1. Aqui é a figura que vale o quê? 1/3, um pedacinho. Porque a fórmula de compasso está me falando informações sobre os pedacinhos. São 6 pedacinhos, e quem é a figura que vai valer um pedacinho é a Cheia. colcheia. Muito bem. Então, cada colcheia vai ser um pedacinho aqui. Certo? Cada colcheia vai ser um pedacinho aqui. Muito bem. Então, olha só. Cada colcheia está valendo 1/3. Tá? Fazendo aqui certinho, né? Para poder... Depois, quando você for assistir no YouTube, dá para acelerar esses pedaços. Não sei se você já fez isso. Tem lá a velocidade de reprodução do vídeo, você pode acelerar. Só dando uma passadinha para frente, para cá, para lá, aquela parte que eu quero ouvir de novo, volta. Isso, é porque eu estou aqui desenhando as colcheias, né? Se tivesse colcheia pronta, era mais fácil. Eu já treino aqui minha coordenação motora no mouse, que meu pai amado, né? Aí você fala, ai, olha só, agora eu descobri a utilidade de ficar desenhando no Paint, quando eu estava fazendo informática. E é isso, basicamente é isso, né? Muito bem, então o que acontece? Cada figura que a gente tem aqui, cada figura, cada colcheia vai valer 1/3, certo? Cada figurinha é 1/3. Então, o número de baixo no compasso composto é a figura que vai valer 1/3 no compasso, ou seja, uns pedacinhos, certo? Como que eu sei a figura que vai valer um tempo? Um tempo. Percebe que um tempo é essa caixinha aqui inteira que a gente fez. Eu tenho que somar isso. Eu tenho que somar 3 colcheias. Então, eu vou pensar. Colcheia com colcheia, quem é a figura? Ou seja, qual é a figura que dá certinho o tempo de 2 colcheias? Semínima. Qual? Semínima. Semínima. Muito bem, semínima. Beleza. Então, a semínima, ela vai dar certinho o tempo de 2 colcheias. Beleza. Só que eu não tenho 2 colcheias, eu tenho 3. O que eu faço? Eu adiciono um ponto de aumento. Meu ponto 4 não dá para perceber. Aí. Um ponto de aumento, tá? Por que eu adiciono um ponto de aumento? Porque o ponto não é a metade do valor da nota? Sim ou não? Metade do valor da nota. Metade do valor da nota, beleza. Se o ponto é a metade do valor da nota e ela vale 2 colcheias, logo a metade é uma colcheia, não é? Não é isso que eu quero adicionar? Não quero adicionar o valor de uma colcheia? Então, a semínima pontuada é a mesma coisa. Cabe 3 colcheias na semínima pontuada. Por que é tão importante falar nisso? Porque isso acontece o tempo todo na música. De você segurar notas que são semínimas pontuadas e ter 3 colcheinhas na mão esquerda. E aí você já sabe que dá o tempo certinho, 3 colcheias na semínima pontuada. Aí você consegue fazer a distribuição de tempos bem certinha. Aqui é a mesma coisa. A soma de 3 colcheias sempre vai ser uma semínima pontuada. Porque a gente está falando aqui de proporção, correto? Muito bem, então a gente tem aqui uma semínima pontuada. Então a gente fala que a figura que vale um tempo aqui, nessa peça, é a semínima pontuada. E a que vale 1/3 é a colcheia. Você falou assim para mim, Dani, então a colcheia vale 1 e a semínima vale 2? Eu falei assim, sim, mas a gente vai ter que compreender de uma outra forma, que são a dos terços, né? Então, a colcheia vale 1. O quê? 1/3.
A semínima vale 2. 2 o quê? 2 terços. E a gente trabalha muito com a semínima pontuada, que é o tempo completo, que são os 3 terços. Isso é importante para a gente pensar na levada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. A levada dela, o tempo forte, a ênfase é no 1. E aí a prolongação. Então eu não posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não posso, como se fosse um tempo cada um. Não é um tempo cada um. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pá, 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 pá. Ele é binário. A levada é em 2. Mas você sente a subdivisão em 3 dentro de cada tempo. Tá? Então isso é mais para a questão também da... Como a gente já conhece a música, é uma música que já é conhecida. Então você não vai ter dificuldade, porque você já conhece a levada da música. Agora, se é uma música que você não conhece a levada, pode ficar complicado, pode ficar, né, errado. Muito bem. E aí a gente tem, por fim, a figura que vai valer o compasso inteiro. Qual é a figura que vai valer o compasso inteiro? Ou seja, que vai valer os 2 tempos. O que eu faço? Eu somo semínima pontuada com semínima pontuada. Semínima com semínima dá o quê? 6 tempos. Não, figura. Vamos pensar em figura. Semínima com semínima dá qual figura? A mínima. A mínima. Não cabe 2 semínimas uma mínima? Aí você fala, tá, Delaine, mas está pontuado. Eu só mantenho o ponto. Eu mantenho o ponto por quê? Pensa bem. O ponto da primeira semínima equivale a uma colcheia, não é? Sim. O ponto da segunda semínima equivale a outra colcheia, não é? Sim. Colcheia mais colcheia é uma semínima, não é? Sim. Logo, o ponto na mínima não é o mesmo valor de uma semínima? Sim. Então, deu certinho. 3 semínimas. Sim. Tem que ter esse raciocínio nessa música. Totalmente lógica, né? Exatamente, para compreender o compasso composto. Então, isso daqui é mais para você compreender o porquê por que a gente vai pensar em 2, não em 6, porque a gente vai pensar em... A gente até conta 6, mas a gente sente a ênfase da levada da música em 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você deve ter percebido na hora que eu toquei. Do, mi, sol, né? Isso muda a forma de você fazer esse acompanhamento, muda a forma de você pensar realmente a levada mesmo. A palavra é a levada da música, tá bom? Então, embora tá escrito 6/8, você pensa em compasso binário. E sim, você marca o tempo pensando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele tá todo quebradinho. Tá todo escrito quebradinho, mas a ideia não é você enfatizar cada um, é você pegar e dar essa levada de 3 em 3, que vai dar 2 para cada um. 2 para cada compasso, 2 tempos para cada compasso, tá? Deu para entender ou ficou muito estranho? Não, deu para entender super bem. Tá? Muito bem. Aí, então, a gente já tem aí os compassos compostos. Eu quero ver se eu consigo mudar aqui a cor desse amarelo aqui, porque eu quero fazer um print. Deixa eu ver se eu consigo, né? Aí, acho que eu consigo agora, peraí. Quero fazer um print de tela. Aí, ficou melhor, né? Vou fazer um print, tá? Para te mandar. Muito bem. Eu vou mandar aqui para você no compasso 9/8. Qual compasso que é? Não é o binário composto. O binário é o 6/8, né? Ou é o que tem o número 6 em cima. O que tem o número 9, qual que é? Não lembro de baixo. Não, o de baixo não precisa saber, assim, exatamente. Mas o número de cima precisa saber qual o compasso que é. Então, se o número 6 é binário, como que eu sei que ele é binário?
Eu dividi por 3, porque eu sei que cada tempo é dividido em 3. Daí o resultado eu sei que é... Então, 6 dividido por 3, eu sei que é 2. Então, eu sei que 6 por 8 é binário. Binário o quê? Composto, né? Porque eu já sei que tá todo em pedacinho. 9 por alguma coisa. 9 por 4, 9 por 2, seja lá o que for. O número 9 estando em cima, qual é o compasso? Então, o que eu faço? Eu sei que o compasso composto, eu já sei que 9 é composto. Eu sei que ele é sempre subdividido por 3. Então eu sei que é 9 dividido por 3, que vai dar 3. Então é um ternário composto. Ternário composto. Isso. 12 por 4, que compasso que é? Binário. 12 por 4. 12 é um número de um compasso simples ou composto? Simples. Será? 12 é múltiplo de 3? 3 vezes 4? 12. 12 é múltiplo de 3. O único compasso múltiplo de 3 que é simples é o 3. Aula de matemática hoje, né, gente? Matemática. Oi? Seria 3 por 3. Não, então, 3 por 3 não. O número de baixo, o 3 não poderia ser embaixo. Por quê? Porque o número de baixo é sempre o número de uma figura. Daí, então, não tem. Então, teria que ser 3 por 1, ou 3 por 2, ou 3 por 4, ou 3 por 8. Nunca 3 por 3, que não existe figura que tenha o número representativo 3, né? Agora, o 3, ele é múltiplo de 3, lógico. 3 vezes 1, 3, certo? Porém, o 3 é o único número de compasso que é simples, e é múltiplo de 3. Os outros não tem múltiplo de 3 no compasso simples. Ó, você tem o 2, que é compasso simples. O 3 é compasso simples, que é o que eu acabei de falar. O 4, o 5 e o 7. Ou seja, você não tem compasso, você não tem nenhum número múltiplo de 3, a não ser o próprio 3, no compasso simples. Agora, ao contrário disso, o compasso composto, todos são múltiplos de 3. E no compasso simples tem nota pontuada, não tem nota pontuada, né? Tem nota pontuada, mas você vai pensar de uma outra forma. No compasso simples, você não vai ter, por exemplo, um tempo no compasso simples nunca vai ser pontuado. Por quê? Porque a figura de um tempo já está redondinha ali, já está lá embaixo. Por exemplo, 3 por 8. O 8 é a colcheia. 3 é um compasso simples. Então, a colcheia vale 1 e pronto, acabou. A colcheia que vale 1. Mas posso usar figuras pontuadas no compasso simples? Posso. Posso sim. Mas ela nunca vai ser a unidade de tempo. Por quê? Porque a unidade de tempo no compasso simples, ela já está pronta. Você não precisa fazer aquela continha. Você não precisa somar 3. O compasso simples, porque ele é simples, ele já tá te dando tudo. O número de cima já é o número de tempo, o número de baixo já é a figura que vale 1. Tá pronto. 2 por 4 é um compasso simples. O número de cima é 2, então eu sei que é binário. O número de baixo é 4, então eu já sei que vai valer 1 essa mínima. Beleza, tá pronto. Agora, 6 por 8. Ah, é composto. Beleza, é composto. Então, 6 terços. Então, se eu quero saber quantos tempos tem nesse compasso, quantos tempos inteiros, eu tenho que dividir por 3 para saber que o 6 é binário composto. Então, ele é todo quebradinho em 3, mas ele é binário. Eu tenho que fazer a levada de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Percebeu? Então, eu vou levar de 2 em 2, pensando em cada compasso com 3 partinhas. Beleza. E o número de baixo é a figura que vale uma partinha, que vale 1/3 só. Então, para eu saber a figura que vale 1, eu tenho que somar 3 daquela. Porque cada tempo não foi quebradinho em 3. Então, se eu tenho a colcheia, que é no caso 6 por 8, eu tenho que somar 3 colcheias. E sempre a soma de 3 vai dar a nota pontuada. Sempre. Somou 3 figuras rítmicas, vai dar pontuada.
Porque a proporção, a gente sempre pensa na proporção de forma binária. Sempre cabe duas figuras, não é? Tipo, eu tenho a semínima, cabe duas colcheias. Eu tenho a colcheia, cabe duas semicolcheias. Você pensa sempre em forma binária. Então, quando eu quero saber a figura que vale um tempo no compasso composto, ela sempre vai ser pontuada. Por quê? Porque são 3. Então, pensa, cabe duas colcheias e uma semínima. Beleza, duas colcheias e uma semínima. Só que faltou uma colcheia. O que eu faço? Eu coloco o ponto de aumento. Então, a gente pode afirmar que no compasso composto, a figura que vale um tempo sempre será pontuada. Sempre. Tá ok? Forever. Ah, já virou inglês também. Meu Deus do céu. Certo? Então, assim, o que é importante saber? Na prática, por que é importante saber? Por conta da levada. Para poder saber como levar, né? Porque senão você fica perdida. Onde que a música tem a acentuação, onde que ela tem a ênfase. Bom, o compasso binário, a gente sabe que pela acentuação métrica é o primeiro tempo, o tempo forte. Quando eu falo de tempo forte, eu não estou falando de forte de intensidade, estou falando forte de apoio, certo? De ênfase, como se fosse a sílaba tônica da palavra. Então, a gente não está falando de você tocar forte o primeiro tempo, a gente está falando de você dar a ênfase no primeiro tempo, apoiar o primeiro tempo. Né? De qualquer forma, todos os tempos do compasso, a cabeça do tempo é mais apoiada do que a prolongação do tempo. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Percebe que quando eu entro no tempo, ele tem um apoio. Lógico que o apoio do primeiro tempo é maior do que do segundo. Mas a prolongação, esse 2, 3, né, esses pedacinhos da prolongação do tempo, é sempre mais suave. Por quê? Porque ele já vem, né? Ele vai, é como se o tempo vai morrendo, na verdade, né? Então, não posso, como que de repente existe situações que é ao contrário, existe, que você começa de uma forma menos apoiada e a sensação de apoio está no meio, está depois que começou o tempo, existe, a gente chama de... Sim. Sim. Síncopa. Quando acontece uma situação que a sensação de apoio, devido à escrita daquela música, a escrita rítmica, a sensação de apoio não está na cabeça do tempo, né? Ou não está ali pensando na métrica, não está no tempo forte, a gente chama isso de síncopa. A síncopa nada mais é o deslocamento da sensação do apoio. Então, a sensação de apoio, em vez de estar no primeiro tempo, por exemplo, ela está na metade do primeiro tempo, ou está no segundo terço, ou no terceiro terço ali. Isso é uma síncopa, né? Então, a síncopa basicamente é isso. Mas, geralmente, a gente vai ter, na maioria dos casos, a métrica mais, assim, de uma forma convencional, tá? Pensando na Aleluia, então vamos falar dela agora. Deixa eu compartilhar aqui. Hoje ficou uma aula bastante técnica, né? Tava precisando, senão não ia sair. Eu achei que eu tinha aberto a peça. Não abri, não. Vamos lá. Vai abrir? Enquanto ele abre, eu vou stop, porque senão não vai aparecer. Vou esperar ele abrir. Muito bem. A mão esquerda, então, a gente vai pensar toda ela assim, Vilma? A gente vai pensar toda a mão esquerda pensando nessa ênfase. Então, vamos lá. Então, a gente tem do, mi, sol, mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tá aparecendo meu rosto, né? Pá, 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 pá. Do, mi, sol. Então, se a gente for fazer o solfejo no primeiro compasso da mão esquerda, da clave de Fá. Você me ouve bem? Eu tô meio longe um pouco. Me ouve bem? Então, nós temos do, mi, sol, mi. Eu vou poder partir sim. Com aposto. Um múltiplo de 3, com exceção ao 3. Correto?
É o tipo 3, eu faço. Então, é 3, é 3. Não, então, tá bom? Como que eu descubro se é binário, se é ternário, se é quaternário? Porque, né? Como que eu faço isso? Divido por 3. Então, eu vou lá e faço uma continha de 3. 6 dividido por 3 é 2. 2. Então, eu já sei que é um compasso binário composto. Legal. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho 2 tempos subdividido em 3, ou seja, cortadinho em 3. Então, eu pego o primeiro tempo e corto em 3 pedacinhos. Pego o segundo tempo e corto em 3 pedacinhos. Imagina que você tem, sei lá, 2 bananas. Uma banana e outra banana inteira. Aí você fala, não, agora eu quero um compasso composto. É que você faz, você pega a banana e corta em 3 pedacinhos, e a outra você corta em 3 pedacinhos. Você continua tendo 2 bananas, mas agora você tem 6 pedaços de bananas. Sim? Tá bom? É aqui uma explicação saudável, né? Porque a banana é uma alimentação saudável, então a gente... Ai, mas vamos que vamos. E o número de baixo quer dizer cada pedacinho dessa banana, não a banana inteira. O 8 é quem? É colcheia. Então, eu estou querendo dizer que cada pedacinho da banana é uma colcheia. Colcheia vale 1/3. Aqui, nesse caso, vale 1/3. Se fosse 6 por 4, quem que seria 1/3? A semínima. A semínima, que seria 1/3. Muito bem, e aí por diante. Legal, então a gente já sabe isso. A outra coisa que a gente descobriu nessa música é que ela não começou no início do compasso. Se você ver aqui, ó, ela começa no último terço do compasso, no último pedacinho do compasso. Então, aconteceu aqui. Veio um, comeu um pedacinho da banana, outro, sobrou só um pedacinho, o 6º pedaço da banana, que começou nele. Começou no 6º pedaço. Pá, pá. Quando isso acontece, a gente tem o quê? Um ritmo anacrúsico. Lembra disso? Esse mesmo. Isso aí eu matei. Oi? Isso Ou aí, na hora anacruz? que o olho, eu falei, deve ser o anacruz. Esse tempo não é forte, esse tempo é suave. É. Vai dar aquela sensação de um pouquinho forte no sol. O que você pensa? Você pensa o seguinte, que você vai direcionar para o sol. Pá, pá, taran, dan, 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 dan. Dun, dan, 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 dan. Então, o tempo todo ela faz isso. E é muito legal que você percebeu que as frases dela estão todas em anacruse, ó. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Tudo em anacruse. Ela foi pensada toda em anacruse. Mas, Delaney, o compasso está completo, sim, mas percebe que a frase acaba antes de finalizar o compasso? E começa na última nota do compasso? Exatamente. Então, às vezes, assim, tem músicas que elas são todas pensadas em anacruse. Entendeu? Então, quando você pensa, às vezes, no ritmo anacrúsico, às vezes ele não é só o início, às vezes a música inteira tá toda pensada assim, o fraseado dela é todo assim. E você acertou, porque você me mandou o fraseado, todo bonito. Eu lembrei, aí eu fui tocando e fui sentindo, falei, não, aqui tá uma ligadura de fraseado, aqui tá outra. Eu acertei todas até o final? Acertou todas. A única coisa que você colocou que é a última ligadura, você colocou ela até aqui, né? É. É. Antes eu ia colocar eu pus o Mi, depois eu falei, mas esse Mi, será que ele é o final? Ou ele é o início? É o Fiquei na início? dúvida. É o início. Esse Mi Olha aqui de é novo. o início da próxima. Tanto que na segunda, na repetição, você não vai poder tocar esse Mi, tá? Isso aqui teria que estar numa casa 1 aqui, né? Esse Mi você não vai tocar, você vai ficar sem sentido. Fiquei nessa dúvida. Eu falei, mas ele está terminando o É. compasso, tem o ritornelo. Pertence?
fiquei na dúvida. Eu fiz sem ele, depois eu falei, não, vou pôr ele. Se estiver errado, a defada. Então. E aí você pode acabar, em vez de você acabar nesse compasso, a gente vai fazer diferente essa finalização, tá? Que vai ficar esquisito. Quando você terminar, você pode fazer um compasso com dó maior em bloco, do mi sol. Ou do sol na esquerda e do mi sol, mi sol dó na direita. A gente vai ver como que fica melhor. Eu vou mandar um videozinho para você do que fica melhor. Eu já vejo já, peraí. Ah, nada, você pode fazer só um dó na esquerda. Só um dó na esquerda. Do, mi, sol, mi, do. E acaba. Aqui, ó. Sabe quem eu escuto muito essa música, quem eu baseio para tirar o ritmo? O Bon Jovi cantando, você já viu? Não. Eu vou mandar o vídeo para você. Manda, por favor. Fazendo comida e escutando e tentando pegar o fundo do tecladista dele, que toca o piano e o teclado ao mesmo tempo no palco. Então, como eu ouço muito essa música, tanto é que a clave de sol, eu não pus nem o metrônomo, porque eu fui no que eu tinha na cabeça. Não contei o tempo, entendeu? Eu fui no que eu tinha de tanto ouvir. Aí, quando ele está entrando no palco, ele tem uma entradinha musical. Que deve ser uma dessas, ou do, mi, sol, do, sol, mi, do, sol. Ele vai entrando no palco e o tecladista vai fazendo isso para depois ele entrar na música. Então, eu não sei se é o finalzinho lá, que ele fica repetindo. Entendeu? Eu vou mandar um vídeo para você ver como é bonito. Me manda, então, aí a gente adapta o arranjo. Tá? Aí eu não sei qual é o acorde, eu não consigo ainda distinguir qual é o acorde que o tecladista fica tocando enquanto ele entra no palco. Uhum. Deve ser o dó maior nesse caso aqui. Deve ser o da tonalidade que ele entra, né? Não sei se ele tá cantando em dó maior, mas tenho que ouvir. Mas deve ser o acorde principal aqui. Deve ser. Porque se você for ver aqui, ele começa, né, com um acorde dó maior, né? Você tem aqui a nota Mi, mas ela já vem de um acorde de dó maior. Já dá certo. Então, do, mi, sol, mi, do, mi, sol, do, sol, dá certo. Né? Essa música ela tá em dó maior? Tá. Dá certo. E também pode ser o som. Eu vou ver e te falo, tá bom? Nesse caso, essa música está em dó maior, tá? Muito bem. E aí você fez a anotação do que é com o quê. Então, falando aqui das coisas que a gente já tinha visto, né? Vou pôr uma outra cor aqui. Você vê que, igual você falou para mim, cabe 2 colcheias na semínima. E colcheia com colcheia, você fez certinho, né? Mesmo nas que tem ligadura, você pensa da mesma forma. Colcheia com colcheia na semínima, colcheia com colcheia e depois semínima. E aí esse Mi vai tocar, você tá segurando lá ainda, certo? E aí depois você toca com o Mi. Isso, eu vi que você anotou isso, ficou certo. Né? Muito bem, igual você já fez mesmo. Muito bem. Aí aqui embaixo, olha só, lembra que eu falei, que a gente falou aqui, a semínima pontuada é a que vale 1? Ó, dando certinho, ó, 3 colcheias para semínima pontuada. Um tempo. Porque lembra que é preciso de 3 colcheias para um tempo, ó, e 3 colcheias para outra semínima, outro tempo. Né? Então, essas coisinhas que a gente já viu aqui. Aqui, ó, a pausa, é tudo com pausa. Então, você já sabe que esse Mi vai entrar só junto com essa última aqui. Tá? Aí, aqui a mesma coisa, 2, você já tinha visto isso. Já fez certinho, então eu acho que tá ok. Essa parte tá tranquila. Então, eu queria muito te falar sobre essa questão de como é distribuída. Como é distribuído os tempos, né? Como que a gente pensa o compasso composto. E tá bem bacana, você entendeu bem a questão dos tempos, né?
é igual aqui, nesse caso, por exemplo. Aqui você faz essas 3 notinhas aqui com esse Mi que tá pontuado, ele vai vir desde aqui, né? Então, essas 3 aqui com essa, mas aí tá ligado, né? Então, mais essas 3. Quando você toca esse Lá, ele entra sozinho. Aí você entra. 3 para ela. 3 para ela. Aí tá ligado aqui embaixo. 3 para ela de baixo também, aqui. Aí a mão esquerda entra sozinha. Opa. A mão esquerda entra sozinha aqui. Com a pausa. Aí aqui, ó. Mínima. 3 colcheias mais aqui, ó, semínima pontuada. As 2 colcheinhas aqui. Peraí, calma aí, calma aí. Peraí, deixa eu limpar tudo aqui. Deixa eu levantar, senão vai dar certo fazer isso. Então, olha só. Cabe 4 colcheias na mínima, não é? Sim ou não? Sim? É isso mesmo? Cabendo 2. E na mínima, 4. Aqui já foi 3. Então, quando eu entro aqui, ó, deu 4. Certo? Faltou? Faltou quantas aqui? 2. Ai, que bonitinho. Certo? Então, você vai tocar Dó, Mi, Sol, Dó, Tá, nan, nan, dan, 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 e vai. Tudo bem? Precisava dessa certeza para mim começar a brigar aqui no piano com os dedos. Isso mesmo. Tem uma dúvida, Dê. Volta a tela lá. Eu até pus, quando eu pus os fraseados, bem no finalzinho. Ó, último Dó, pontuado. Certo. Quando eu vou fazer o Sol, Ida, na volta é o mesmo Dó. Como que eu vou fazer? Como é a pergunta? Não entendi. Ó, o terceiro compasso do último sistema, aqui o Dó pontuado. Dó? Aqui? Bater, né? Isso. Eu vou bater. Dó, Mi, Sol, depois Dó, Sol, Mi. Só que eu vou estar segurando ele, não vou? Ah, sim, sim. Repete. Não tem problema. Bata de novo. Sim. Pode repetir. Isso, pode repetir. Só pode ser isso, não tem outra coisa. Pode repetir. Tá? Tá. Muito e bem. Aqui no finalzinho eu deixo o Sol ou substituo pelo Dó? Do finalzinho. Então, quando você for repetir na segunda vez. Peraí, deixa eu marcar. Quando você for repetir na segunda vez, você faz Dó, tá? Na primeira vez? Na segunda vez, você vai fazer aqui, em vez de você fazer isso aqui, ó. Você não vai fazer isso aqui na segunda vez, tá? Segunda vez, você não vai fazer isso aqui. A segunda vez, você vai fazer a nota Dó. Tá. Tá? Dó, Mi, Sol, Mi, Dó. E acaba. Vai deixando bem levinho, tá? Para fazer aquela cara de final. E agora vai. Mais alguma dúvida? Não, acho que era só essas mesmo. Qualquer coisa você me manda, tá bom? Se precisar... Toca para mim. O primeiro e o segundo compasso só com as 2 mãos para mim sentir. Como é que eu vou juntar as de cima com as de baixo? Tá, vamos lá então. Você quer o primeiro e o segundo compasso? Você pode ser. Eu gravei ela, é que eu não consegui enviar ontem. Faz o primeiro. Eu vou mandar um pedacinho, esse é bom. Faz o segundo e o terceiro. Tá, eu vou tocar ela uma vez para você, tá? Tá. Veja se tá ouvindo bem.
Uhum. Aí. Eu vou